Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, em todos os gêneros. Hoje começamos uma playlist do podcast Verbo, que vai tratar sobre espiritismo. A nossa intenção é abrir uma discussão, é levar reflexão a todo mundo que venha a nos assistir, que nos dê a oportunidade de nos assistir. Então esse é o podcast Verbo, a sua nova playlist. Sempre num patrocínio de Padaria Pão e Companhia, na Marechal Campos 1330. Geralmente, os programas sobre espiritismo vêm iniciando por uma prece, por uma oração. Acho ainda um pouco prematuro começar dessa maneira, porque, pelo que eu vou abordar a seguir, vai dar para entender porque ainda não. De qualquer forma, vocês estarem aí, nós estarmos aqui sintonizados, já é uma maneira de orar ou de ligarmos-nos ao Criador, digamos assim. Alguém criou isso tudo e é por aí que nós vamos começar. Eu pergunto para cada um de nós: existe efeito sem causa? É possível que exista alguma coisa sem haver antes outra que lhe tenha dado causa? Não existir efeito sem causa é uma premissa. Não existir é uma premissa que se chama um axioma, ou seja, aquilo que é aceito por todos, até por não se ter como negar. É uma premissa aceita por todos. Então, efeito sem causa, eu não consigo particularmente ver que possa existir. Assim como não consigo eu, particularmente, entender que exista o acaso. O acaso é a negação desse axioma. Não tem, a meu ver, como existir efeito sem causa. Logo, não me parece que seja razoável a compreensão de que exista o acaso. Aquele que conseguir entender o que eu estou dizendo agora, que se afinou com o que eu estou dizendo agora, sei que vai entender onde queremos chegar. Tudo isso eu falei para que a gente consiga partir do princípio de que algo ou alguém criou tudo que nós conhecemos e desconhecemos. Correto? E aproveito para fazer um parêntese aqui. Nós vamos ter que falar de algumas coisinhas. Por exemplo, como o nosso foco vai ser o espiritismo, eu gostaria que ficasse acertado, ou seja, que soubessem a minha opinião a respeito. Em primeiro lugar, independente da minha opinião, espiritismo é um nome próprio. Assim como fulano de tal Beltrano da Silva é um nome próprio. Não há como se dizer espiritismo kardecista, espiritismo de mesa branca, espiritismo... Não, espiritismo é espiritismo. É aquela doutrina, é aquela filosofia de vida que surgiu lá atrás com Allan Kardec, não é? Lá atrás, meados do século XIX, surgiu com Allan Kardec. Então, o espiritismo, ele que cunhou esse nome. Espiritismo é nome próprio. Ponto. Certo? Portanto, vamos deixar claro aqui, acordar entre nós que não existe espiritismo kardecista, espiritismo de mesa, não existe. Espiritismo, ponto. Além disso, viria o espiritualismo, que seria o grande guarda-chuva, não é? Seria o grande guarda-chuva. Esse abrange não só o espiritismo, como toda e qualquer linha espiritualista, que acredita na vida além da matéria. Basta que se acredite na vida além da matéria para que se seja espiritualista. O espiritismo é uma das maneiras de ver o mundo, a vida, de forma espiritualista.
mas tem um nome próprio, espiritismo. Espero ter sido entendido. Outra coisa, eu vejo muita gente dizer assim: "Pois é, eu até fui uma vez num centro espírita, mas vou te dizer, conheço algumas pessoas de lá, são pessoas assim, assado, e bá-bá-bá". Pessoal, espiritismo é uma filosofia de vida. Espiritismo é uma maneira de interpretar as coisas. Aquelas pessoas lá daquele centro espírita hipotético são apenas aquelas pessoas lá daquele centro espírita hipotético. Eu sou apenas eu, cheio de defeitos. Vocês são apenas vocês, cheios de defeitos. O espiritismo é apenas o espiritismo. Entende? São coisas distintas. Espiritismo não tem nada a ver com os espíritas. Está cheio de espírita, cheio de defeito, como devem ser, porque são seres humanos. Joga a primeira pedra aquele que nunca pecou, não sei o que mais. Entende? Então não há como a gente querer confundir as duas coisas, espiritismo e espíritas. Até porque eu acho que a denominação espírita nem deveria ser usada. Não deveria ser usada por quê? Porque eu não sou espírita. Espiritismo, para mim, não é uma religião. E aí entramos num próximo tópico bem importante. Espiritismo não é uma religião, a meu ver. Antes de entrar no espiritismo não é uma religião, eu quero lembrar o seguinte: existe no Brasil a Federação Espírita Brasileira, que muitos e muitos e muitos e muitos e muitos afinados com o espiritismo tomam como o Vaticano do espiritismo. Não, o espiritismo não tem Vaticano, não tem sede central, não tem lei máxima, não. O espiritismo é composto por todos nós, dentro daquela linha filosófica, digamos assim, que veio de Allan Kardec. Então, assim, ó, a FEB é uma federação que procura juntar todas as entidades espíritas dedicadas ao espiritismo do Brasil. Mas ela não é dona da verdade, ela está cheia de pessoas, cheias de defeitos, ela apenas tenta nortear. Então, há um entendimento, um consenso que eu lamento que exista, um entendimento de que a Federação Espírita falou, está falado. Não, a Federação Espírita é apenas mais um grupamento de pessoas que se afinam com o Espiritismo, isso é ótimo, mas que tem lá suas limitações. Então, agora sim, vou dizer por que eu entendo que o Espiritismo não é uma religião. Eu entendo que o Espiritismo não é uma religião a partir da etimologia da palavra religião. A palavra religião vem de religare. É uma palavra aproveitada pela teologia que tenta dizer que é uma religação que o homem tem, através dessa religião, com o seu Criador. Por que então, lá atrás, assim assado, teria se perdido esse elo? Bom, aí temos um probleminha. Se existe essa afirmação de que o homem teria um dia perdido seu elo com o Criador, aí temos um dogma. O Espiritismo não prevê dogmas. Pelo contrário, foge de dogmas. O Espiritismo, vamos ver mais adiante, trazido por um movimento do mundo espiritual, tenta justamente fazer com que a gente progrida a cada dia, sem dogmas. Então, baseado nisso, entendo que o Espiritismo não é uma religião. Para que fosse uma religião, seria necessário que tivesse pelo menos um dogma. E não o tem, e não os tem. Portanto, a meu ver, é muito claro, muito tranquilo, e assim eu vou conduzir a coisa por aqui, que o Espiritismo não é uma religião.
pode ser uma doutrina, uma filosofia de vida que, para mim, é o que o define, e busco fazer da minha vida, encontrar na minha vida, conduzir a minha vida por essa filosofia, mas jamais uma religião. Fiquem claros esses meus entendimentos para aqueles que vierem a nos seguir. Concordando ou não, nos sigam. É importante, é bom, a discussão é altamente saudável. Me contrariem, concordem comigo. É assim que nós vamos crescer. Participem, se inscrevam no canal. Eu não disse qual é o canal? Sim, Podcast Verbo. Por enquanto ainda não temos essa história de membro, mas inscrevam-se no canal. O Podcast Verbo vai focar em espiritismo, música e comportamento. Esse é um segmento, uma playlist que vai se focar no espiritismo. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos que estão até agora com a gente e peço encarecidamente que participem e que nos sigam. Muito obrigado.